Eu vivo com as pernas inchadas e não tenho varizes. O que pode ser, doutor? Olá, eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular e atuo nas cidades de Maravilha e Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e através da telemedicina para todo o Brasil e o mundo. Hoje vamos falar de mais uma queixa muito frequente aqui no consultório, que é o inchaço das pernas. Tecnicamente a gente chama isso de edema. Edema é a mesma coisa que o inchaço. E hoje a ideia é falar quais as principais causas. Os pacientes chegam e ele diz assim: doutor, eu tô com um problema de varizes porque as minhas pernas estão inchando muito. Será que somente varizes fazem inchar as pernas? Então, vem pra cá que eu vou ensinar um pouquinho para você o que é o inchaço e quais são as principais causas. Olha só, no outro vídeo que a gente falou sobre inchaço nas pernas, eu mais ou menos falei sobre isso aqui, eu vou resumir rapidamente aqui. Coração bate, leva sangue para o corpo através das artérias e as veias recolhem o sangue e trazem de volta ao coração. Quando chega lá próximo à célula, próximo às células do nosso corpo, existe a artéria, a arteríola, os capilares, depois as vênulas e as veias para trazer o sangue de volta. Aqui existe o espaço intersticial. Vamos entender um pouquinho. Primeiro, o nosso corpo ele é formado basicamente por líquido. 60 a 70% do nosso corpo é líquido. Um pouco desse líquido está dentro das células. Existem trilhões de células no nosso corpo. Célula é a menor unidade funcional do nosso corpo. E boa parte desse líquido está dentro da célula. Outra parte desse líquido está fora da célula. E esse líquido fora da célula, ou ele está dentro de vasos sanguíneos, ou do sistema linfático, ou ele está no interstício, no espaço intersticial. Então, entre a célula e os vasos sanguíneos, existe um espaço chamado espaço intersticial. E quando tem muito líquido acumulado em excesso no espaço intersticial, é o que é chamado de inchaço ou edema. É isso que é o edema. Acúmulo de líquido no espaço intersticial, fora da célula e fora do vaso sanguíneo, ok? Então, para tentar explicar, quando o paciente chega para nós, a gente tenta entender o porquê que está inchando as pernas, às vezes incha os membros superiores, às vezes incha o corpo inteiro. Mas isso não é tão simples assim. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação como um todo. As principais causas de inchaço no corpo, aqui eu fiz um esquema mostrando aí a artéria levando sangue, veia recolhendo, para nós mais ou menos entender que tem muitas estruturas envolvidas na nossa circulação. Por exemplo, você pode ter um problema no fígado. Se você tiver uma doença hepática, uma doença do fígado, você pode não estar produzindo uma proteína chamada albumina. Se você tiver com pouca proteína no sangue, talvez essa seja a causa do teu inchaço. Se você estiver desnutrido, se você imaginar lá, uma criancinha lá que a gente via nas imagens, as pessoas desnutridas, com uma barrigona grande, uma barriguinha grande, as perninhas bem fininhas, porque aquilo é puro inchaço, porque a desnutrição, com pouca albumina, que é uma proteína que tem dentro do sangue, pode causar o inchaço. Então pode ser uma doença no fígado que está causando inchaço. Assim como pode ser uma doença no intestino. O paciente tem uma doença que não absorve alguns nutrientes. Aí você não absorve, uma doença desabsortiva intestinal pode ser causa desse inchaço. Ou às vezes o paciente tem doença nos rins. Os rins não estão funcionando direito, tanto ele pode estar perdendo proteína pela urina, pode ser uma causa de inchaço, ou às vezes o fato desse rim não estar funcionando direito, não estar eliminando o líquido no nosso corpo adequadamente, também pode ser uma causa do inchaço no corpo do paciente.
Outra causa, vamos pensar que o coração está com problema, tem insuficiência cardíaca, o coração não tem força para bombear o sangue adequadamente. Como o pé está lá embaixo, pode ser que enche os pés. Por quê? Porque o coração não tem força de fazer circular. Então, uma das causas do inchaço também pode estar relacionada ao coração. Outra causa muito frequente é o uso de medicamentos. Existem medicamentos para pressão alta, que às vezes pode estar causando inchaço. Existe medicamentos à base de estrógeno, anticoncepcional. Às vezes a paciente está usando anticoncepcional, está sempre inchada e a causa às vezes é o anticoncepcional. Existem hormônios que podem estar causando inchaço. Pode ser um corticoide, o paciente precisou por uma doença autoimune usar corticoide. Pode ser também que tenha um problema na tireoide. A tireoide, que é uma glândula muito importante que regula várias outras glândulas no corpo, e pode estar por um problema na tireoide você está causando um inchaço. Mas se nós falarmos ainda em circulação, e falando lá no membro inferior, nós também temos aí o paciente pode ter varizes. Quando você tem varizes nos membros inferiores, o sangue não circula muito bem, porque ele fica mais lento nas veias lá nos membros inferiores, e esse aumento da pressão do sangue dentro das veias dilatadas, das varizes lá nas pernas, podem também realmente estar causando um inchaço nas tuas pernas. Existe associado às veias, existe o sistema linfático, a gente já falou em outros vídeos sobre isso. O sistema linfático é um sistema acessório que ajuda a trazer o sangue de volta das extremidades de volta ao coração. Lembra, eu já falei isso, é como se fosse fiozinhos de cabelo que tem lá na circulação que ajuda a trazer aquele líquido em excesso que está lá no corpo de volta à circulação, aquele líquido que está no meio dos tecidos que eu já falei anteriormente aqui, o sistema linfático ajuda a trazer de volta. Então pode ser que o paciente tenha linfedema, que é um problema no sistema linfático. É comum a gente ver alguns pacientes, por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que teve um câncer na próstata e aí ele fez radioterapia. Quando ele fez radioterapia, ele acabou machucando, a radioterapia ataca o câncer e graças a Deus ele está melhor, mas também irradiou alguns linfonodos, que é parte do sistema linfático. E a drenagem linfática de um membro inferior dele ficou comprometida. Então ele tinha um inchaço na perna devido a isso. Claro que, por exemplo, pode ser uma trombose, que é um entupimento de uma veia. Então, você entupiu uma veia lá da perna, tem uma trombose e tua perna vai inchar. E aí, depois dessa trombose, você pode ficar com a síndrome pós-trombótica, que é o inchaço crônico dessa perna e isso incomodar. Então, eu trouxe esse vídeo para você entender que o fato de você ter um inchaço na perna não quer dizer que ele seja um problema exclusivamente das tuas veias ou do teu sistema circulatório. Você pode sim estar tomando alguma medicação que está causando isso, você pode também ter alguma outra doença no coração, no rim, no fígado, enfim, outras partes do corpo que pode estar causando esse inchaço aí no teu corpo. Por isso, é muito importante você fazer uma consulta médica se você não está bem, se você está retendo líquido, como se diz, se você está inchado ou inchada, você precisa procurar ajuda médica. E a última dica que eu quero deixar para você é que para diminuir o inchaço, muitas vezes precisa apenas mudar hábitos de vida diários. Por exemplo, tomar bastante água, isso ajuda o rim a funcionar melhor e você vai diminuir o inchaço. Também você precisa fazer uma atividade física, você precisa incrementar uma atividade física na sua rotina. Isso vai levar a uma melhor circulação de todo o teu corpo e também vai ajudar a diminuir o inchaço. Além, é claro, de uma boa alimentação e evitando a obesidade, porque a obesidade também ajuda a piorar o teu inchaço, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário ou apenas deixe seu like. Grande abraço!